No princípio, Deus criou os céus e a terra. Terra plana bíblica. É geralmente aceito que a Bíblia descreve uma terra imóvel. Na Conferência Nacional de Ciência da Bíblia em 1984, em Cleveland, o geocientista James Hansen disse que há centenas de escrituras que sugerem que a Terra é imóvel. Há quem diga que alguns devem ser um pouco vagos, mas aqui estão alguns textos óbvios. 1 Crônicas 16:30, ele fixou a terra firme, imóvel. Salmo 93, 1, tu fixaste a terra imóvel e firme. Salmo 96:10, ele fixou a terra firme, imóvel. Salmo 104, 5, tu fixaste a terra sobre o seu fundamento, para que ela nunca seja abalada. Isaías 45:18, que fez a terra e a formou, e ele mesmo a fixou. Basta dizer que a Terra comparada com os planetas, é tão imóvel quanto qualquer geocentrista poderia desejar. A maioria, talvez todas, das escrituras comumente citadas por geocentristas também foram citadas por pessoas de primeira classe. Como os geocentristas, os defensores da Terra plana costumam fornecer longas listas de textos. Samuel Birley Robotham, fundador do movimento moderno da Terra plana, citou 76 escrituras no último capítulo de sua segunda edição monumental de A Terra Não é um Globo. O apóstolo Anton Dahms, assistente do reverendo Wilbur Glenn Oliva, compilou 50 perguntas sobre a criação e a forma da Terra, reforçando suas respostas com até 20 escrituras cada. Apresento aqui as notações mais relevantes das escrituras que remetem ao modelo plano da Terra. As citações bíblicas, a menos que indicado de outra forma, são da New English Bible. As traduções para o hebraico e o grego são da Concordância Exaustiva da Bíblia, de Strong. A cosmologia bíblica nunca é declarada explicitamente, por isso deve ser reunida a partir de passagens esparsas. A Bíblia é uma obra composta, então não deveria haver razão a priori para que a cosmologia assumida por seus vários escritores seja relativamente consistente, mas é. A Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, um livro que nos remete a um modelo de terra plana horizontal. Isso não é surpreendente. Como vizinhos, os antigos hebreus tinham os egípcios ao sudoeste e os babilônios ao nordeste. Ambas as civilizações tinham cosmologias de terra plana. A cosmologia bíblica é muito semelhante à cosmologia sumero-babilônica e também pode se basear na cosmologia egípcia. O universo babilônico tinha forma de um estádio moderno com cúpula. Os babilônios consideravam a Terra essencialmente plana, com uma massa continental rodeada pelo oceano. A abóbada do céu era um objeto físico pousado sobre as águas do oceano. Águas doces, sem sal, abaixo da terra às vezes se manifestam como nascentes. O universo egípcio também era fechado, mas era retangular em vez de redondo. Na verdade, tinha o formato de um baú de vapor antiquado. Os egípcios representavam a deusa Nut estendida pelo céu como a cúpula envolvente. Qual era a visão hebraica do universo? A história da criação do Gênesis fornece a primeira chave para a cosmologia hebraica. A ordem da criação não faz sentido do ponto de vista convencional, mas é perfeitamente lógica do ponto de vista da Terra plana. A Terra foi criada no primeiro dia e era sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. No segundo dia, uma abóbada do firmamento da versão King James foi criada para dividir as águas, algumas estando acima e outras abaixo da abóbada. Apenas no quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas foram criados e colocados dentro da abóbada. A abóbada do céu é um conceito crucial. A palavra firmamento aparece na versão King James do Antigo Testamento 17 vezes, e em cada caso é traduzida da palavra hebraica hakilia, que significa abóbada visível do céu. A palavra hakilia vem de rikua, que significa espancado. Nos tempos antigos, os objetos de latão eram fundidos na forma exigida, ou batidos em uma bigorna. Um bom artesão poderia bater um pedaço de latão fundido em uma tigela fina. Assim, Eliú pergunta a Jó: porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? A pergunta de Eliú
mostra que os hebreus consideravam a abóbada do céu um objeto físico sólido. Uma cúpula tão grande seria um tremendo feito de engenharia. Os hebreus consideraram exatamente isso, e este ponto é reforçado por 5 escrituras. Jó 9, 8. Que por si mesmo espalhou os céus. Salmo 19, 1. Os céus anunciam a glória de Deus. A abóbada do céu revela sua obra. Salmo 102, 25. Os céus foram obras das tuas mãos. Isaías 45, 12. Eu, com minhas próprias mãos, estendi os céus e fiz com que todo o seu exército brilhasse. Isaías 48, 13. Com minha mão direita formei a expansão do céu. Esses versículos não são sobre uma mera ilusão de uma abóbada, eles certamente são muito relevantes. A palavra Shamaim significa ser elevado. Literalmente significa céu. Outras passagens completam a imagem do céu como uma cúpula física elevada. Deus está sentado tronado no telhado abobadado da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, ele os espalha como uma tenda para se viver. Isaías 40, 22. A palavra shug significa literalmente círculo. Por extensão, pode significar arredondamento como em uma cúpula arredondada, ou abóbada. Jó 22, 14 diz que Deus anda de um lado para outro na abóbada do céu. Shug. Em ambos os versos, o uso de shug implica um objeto físico, no qual se pode sentar e andar. Da mesma forma, o contexto em ambos os casos requer elevação. Em Isaías, a elevação faz com que as pessoas abaixo pareçam pequenas como gafanhotos. Em Jó, os olhos de Deus devem penetrar nas nuvens para ver as ações dos humanos lá embaixo. A elevação também está implícita em Jó 22, 12. Certamente Deus está no zênite dos céus e contempla todas as estrelas, por mais altas que sejam. Esta imagem do cosmos é reforçada pela visão de Ezequiel. A palavra hebraica Haquilha aparece 5 vezes em Ezequiel, 4 vezes em Ezequiel 1, 22 a 26 e uma vez em Ezequiel 10, 1. Em cada caso, o contexto requer uma abóbada ou uma cúpula literal. A abóbada aparece acima das criaturas vivas e brilha como uma camada de gelo. Acima da abóbada está um trono de safira. Sentado no trono, está uma forma em semelhança humana, que é radiante como a aparência da glória do Senhor. Resumindo, Ezequiel teve uma visão de Deus sentado tronado na abóbada do céu, conforme descrito em Isaías 40, 22. Desconsiderando a cúpula, a planura essencial da superfície da terra é exigida por versículos como Daniel 4, 10 a 11. Em Daniel, o rei viu uma árvore de grande altura no centro da terra alcançando o topo do céu e visível até os limites mais distantes da terra. Mas isso é impossível em uma terra esférica. Da mesma forma, ao descrever a tentação de Jesus por Satanás, Mateus 4, 8 diz: mais uma vez, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em sua glória. Obviamente, isso só seria possível em uma terra plana. O mesmo é verdade em Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. Os hebreus consideravam os corpos celestes relativamente pequenos. A história da criação do Gênesis indica o tamanho e importância da Terra em relação aos corpos celestes de 2 maneiras. Primeiro, por sua ordem de criação e, segundo, por suas relações posicionais. Eles tinham que ser pequenos para caber na abóbada do céu. O tamanho pequeno também está implícito em Josué 10, 12, que diz que o sol parou em Gibeão, e a lua no vale de Ajalon. Além disso, a Bíblia frequentemente apresenta os corpos celestes como seres vivos exóticos. Por exemplo, neles está montada uma tenda para o sol, que sai como um noivo de seu dossel nupcial, regozijando-se como um homem forte por correr sua carreira. Sua ascensão está em uma extremidade do céu, seu circuito toca as suas extremidades mais distantes, e nada está escondido de seu calor. Salmos 19, 4 ou 6. A Bíblia, o primeiro Enoque, nos dizem claramente que as estrelas são uma forma de seres angélicos. Enoque nos diz que 7 deles desobedeceram a Deus, e deixaram seus cursos prescritos. Estas são as estrelas errantes, por isso, elas são punidas. Judas 1 e 13, 1 Enoque 18, 12 a 16.
24. Acontece que temos 7 planetas assim chamados no suposto sistema solar. Olhe para seus nomes, explore esta história da astrologia, e você verá que a ciência e o misticismo estão conectadas para enganar a humanidade. Você acordará para a verdade da palavra de Deus. Estrelas podem cair do céu de acordo com Daniel 8:10 e Mateus 24:29. A mesma ideia é encontrada nos seguintes extratos de Apocalipse 6:13 a 16. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos sacudidos por um vendaval. O céu desapareceu, como um pergaminho enrolado. Eles gritaram para as montanhas e os penhascos: caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono. Isso é consistente com a cosmologia hebraica descrita anteriormente, mas é ridículo à luz da astronomia moderna. Se uma estrela, muito menos todas as estrelas do céu, caíssem na terra, ninguém estaria gritando de qualquer montanha ou penhasco. O escritor considerou as estrelas como pequenos objetos, que poderiam cair no solo sem erradicar a vida humana. Ele também viu o céu como um objeto físico. As estrelas estão dentro do céu e caem antes que o céu se abra. Quando é levado embora, revela aquele que está no trono acima. Ver Isaías 40:22. A visão bíblica do universo é relativamente clara e consistente. Declarações bíblicas relacionadas à cosmologia são consistentes com as conhecidas cosmologias da Terra plana do Antigo Oriente Próximo. E esta visão é negada pela suposta ciência moderna. Mas, se alguém vê a Terra como uma estrutura arquitetônica com fundações, logo para uma esfera voadora, fundações não faz nenhum sentido. Em minha opinião, todos os argumentos para provar que a Bíblia ensina uma Terra esférica estão errados. Por outro lado, a cosmologia da Terra plana descrita anteriormente é historicamente consistente e não requer nenhum dos apelos especiais aparentemente necessários para harmonizar a Bíblia com a suposta esfericidade da Terra. A cosmologia descrita anteriormente é derivada da própria Bíblia. Outra fonte antiga muito importante, que descreve a cosmologia hebraica, é primeiro Enoque. Por cerca de uma dúzia de séculos, os estudiosos europeus conheceram primeiro Enoque apenas por meio de numerosas passagens preservadas na literatura patrística. Em 1773, o aventureiro escocês James Bruce encontrou cópias completas na Etiópia. Desde então, numerosos manuscritos de primeiro Enoque foram encontrados em mosteiros etíopes. Os estudiosos da virada do século concluíram que partes do livro são pré-Macabeu e a maioria talvez tudo dele. Foi composta por volta de 100 a.C. Charles, 1913. Essas conclusões foram amplamente comprovadas quando vários fragmentos de primeiro Enoque foram encontrados entre os chamados manuscritos do Mar Morto em Qumran. Houve duas traduções importantes para o inglês de primeiro Enoque, a tradução de 1913 de R.H. Charles e a tradução de 1983 de Isaac. Todas as citações que se seguem vêm da tradução mais recente. A importância de primeiro Enoque é pouco apreciada fora da comunidade acadêmica. A comparação de seu texto com os livros do Novo Testamento revela que muitas doutrinas enoquianas foram assumidas pelos primeiros cristãos. E Isaac escreve: há pouca dúvida de que primeiro Enoque foi influente na moldagem das doutrinas do Novo Testamento relativas à natureza do Messias, o Filho do Homem, o reino messiânico, demonologia, o futuro, ressurreição, julgamento final, todo o teatro escatológico e simbolismo. Não é de se admirar, portanto, que o livro foi altamente considerado por muitos dos padres apostólicos e da Igreja. Primeiro Enoque influenciou Mateus, Lucas, João, Atos, Romanos e vários outros livros do Novo Testamento. A punição dos anjos caídos descrita em 2 Pedro parece vir diretamente de primeiro Enoque, assim como muitas das imagens, ou mesmo palavras, em Apocalipse. A Epístola de Judas contém a evidência mais dramática de sua influência quando castiga inimigos da religião como segue. Foi a eles que Enoque, o 7º descendente de Adão, dirigiu sua profecia quando disse: eu vi o Senhor vir com suas miríades de anjos, para trazer todos os homens a julgamento e para condenar todos os ímpios de todos os atos ímpios que eles haviam cometido, e de todas as palavras desafiadoras que pecadores ímpios falaram contra ele. Judas 14:15. A citação interna, primeiro Enoque 1,
9. É encontrada no hebraico original em um fragmento de Qur'an, publicado recentemente, Shanks, 1987. Ao atribuir profecia a Enoque, Judas confere status inspirado ao livro. Primeiro, Enoque é importante por outro motivo. Ao contrário dos livros canônicos da Bíblia, que, em minha opinião, nunca tiveram o objetivo de ensinar ciência, as seções de primeiro Enoque foram destinadas a descrever o mundo natural. O narrador às vezes soa como um Carl Sagan do século II a.C. explicando os céus e a terra para as massas admiradas. A cosmologia enoquiana é precisamente a cosmologia da Terra plana derivada anteriormente dos livros canônicos. Os confins da Terra em primeiro Enoque. O anjo Uriel guiou Enoque na maior parte de suas viagens. Eles fizeram várias viagens até os confins da Terra, onde a cúpula do céu desceu à superfície. Por exemplo, Enoque diz: Eu fui até os confins da terra e vi animais enormes, cada um diferente do outro e pássaros diferentes, também, diferindo uns dos outros em aparência, beleza e voz. E ao leste dessas bestas, eu vi os confins da terra que repousa no céu, e as portas do céu foram abertas, e eu vi como as estrelas do céu aparecem. Primeiro Enoque 33, 1-2. Mais uma vez, Enoque diz: Fui na direção do norte, até os confins da terra. E lá no extremo do mundo inteiro vi um grande e glorioso assento. Lá, também, eu vi 3 portões do céu abertos, quando sopra frio, granizo, geada, neve, orvalho, chuva. Através de cada um dos portões, os ventos prosseguem na direção noroeste. Primeiro Enoque 34, 1-2. Isso está de acordo com Jeremias 51:16, que diz: Ele traz a névoa dos confins da terra. Abre fendas para chuvas e traz o vento de seus depósitos. Nos capítulos subsequentes, Enoque viaja até os confins da terra no oeste, sul e leste. Em cada lugar, ele viu mais 3 portas abertas do céu. Um anjo também mostrou a Enoque os depósitos dos ventos. 18, 1, e a pedra angular da terra. 18, 2. A partir de seu contexto geográfico e histórico, seria de se esperar que os antigos hebreus tivessem uma cosmologia de terra plana. Na verdade, desde o início, os cristãos ultra-ortodoxos têm sido indiferentes, argumentando que acreditar de outra forma é negar a verdade literal da Bíblia. As implicações da Bíblia na terra plana foram redescobertas e popularizadas pelos cristãos de língua inglesa em meados do século XIX. Estudiosos liberais das escrituras posteriormente derivaram a mesma visão. Assim, estudantes com pontos de vista notavelmente díspares concluíram independentemente que os antigos hebreus tinham uma cosmologia da Terra plana, muitas vezes derivando essa visão apenas das escrituras. Suas conclusões foram dramaticamente confirmadas pela redescoberta de primeiro livro de Enoque. Vou ficando por aqui. Na descrição do vídeo tem mais informações.